Bacana? Então a gente já falou do X, que é procurar sangramento e controlar os sangramentos. A gente está no A, a via aérea está pérvia, está livre, a via aérea está patente, o ar consegue passar livremente, então abri a cavidade oral, não tinha nenhum corpo estranho, a secreção que tinha eu aspirei, ou aquela respiração que era ruidosa. O paciente respira, porém a respiração não é adequada, é ruidosa, e eu suspeitei da queda da língua, e quando eu fiz Drawn Thrust, esse paciente começou a respirar melhor. Então, quando eu reparei que ele respirou melhor, porque eu fiz a Drawn Thrust, eu já solicitei uma cânula de Guedel. E após a colocação da cânula de Guedel, esse paciente não estava mais com a respiração ruidosa. Consegui reverter a queda da língua. Legal? Então, se existe sangue, vômito, a gente vai aspirar. Então, a gente já conseguiu eliminar boa parte das coisas que eu preciso fazer no A. E no B? A respiração está presente? Eu não quero saber só se ela está presente, é uma pergunta que eu me faço e eu gosto muito desse slide. Toda aula de atendimento pré-hospitalar eu utilizo essa fonte aí, esse slide, esse layout, porque eu gosto de passar isso para o aluno, porque eu acho que é um bom mapa mental para ele. O que ele procura? Não basta somente a respiração estar presente. Qual é a qualidade dessa respiração? Às vezes eu tenho um cara que está respirando, mas ele respira muito rápido. Respirando mais de 30 vezes por minuto. Então, se esse cara respira mais de 30 vezes por minuto, não dá tempo do oxigênio chegar nos alvéolos, fazer a troca gasosa, esse oxigênio ir nas hemácias, né, ou ser transportado pela hemácia, chegar nos tecidos. Então, esse paciente vai estar apresentando uma acidose. Um cara que respira mais de 30, 35 minutos, a respiração dele não está sendo satisfatória. Então, eu gosto muito dessa pergunta. A respiração está presente? Tá, não é suficiente. A respiração é adequada? O paciente respira bem? Como que está a complacência do tórax? Tem expansão torácica? O tórax está assimétrico? Tem a mesma simetria? Durante a ventilação, o paciente tem boa expansão torácica? Ou, de repente, você analisa o tórax da vítima e vê que o tórax está assimétrico. Somente um lado do tórax tem movimentos torácicos. O outro não tem mais movimento torácico. Você suspeitaria de quê, pessoal? Perdão. Vocês suspeitariam de quê? Tá fazendo a avaliação do paciente, o paciente estava taquipneico, e vocês olham para o tórax da vítima e repara que só um lado do tórax está elevando, só um lado tem movimento de respiração. O que você imagina, qual trauma que pode ter esse paciente? Que tipo de trauma tem esse paciente? Vocês conseguem imaginar? Aí o pessoal que de repente depende muito da formação de vocês, para quem é enfermeiro, sabe fazer a ausculta. Então entra aí, pessoal, você sabe fazer a ausculta, então preciso que você treine a ausculta. Né? Você sabe auscultar ápice, base, você sabe o que é sibilo, estritor, então eu preciso que você entenda isso. Eu preciso. Percussão, você sabe o que é um som hipertimpânico? Você sabe o que é um som hipertimpânico? Eu sei que dependendo do atendimento que você estiver fazendo, isso é um pouco difícil no atendimento pré-hospitalar, por conta de ruído, barulho, mas se você já estiver no local, né, a caminho do hospital, dentro da ambulância, antes da ambulância sair, porque depois que a ambulância sair, a sirene vai estar ligada e isso vai dificultar você ouvir, né? Então, isso faz parte de uma boa avaliação. Eu preciso que vocês entendam isso. Você sabe o que é ausculta, você sabe auscultar. Então, o que você suspeitaria se você tivesse murmúrio vesicular, né, ou de repente não tivesse movimentos respiratórios, você não tem a escuta, ou seja, o som está abolido? O que você suspeitaria? Pneumotórax hipertensivo. Eu costumo dizer que a cabeça do socorrista, ela não para. Uma informação vai ficar levando a outra. Por isso que a gente sempre fala, o APH não tem como ser receita de bolo, porque eu não tenho tempo de parar e pensar, caramba, o que eu faço agora? Deixa eu olhar no celular. Então, é tudo muito dinâmico, tudo muito dinâmico. Grande René Clay, é um prazer, força e honra aí, tá? Muito obrigado aí por sua participação. É um prazer ter você aí na nossa live. Galera do Emergência On aí, tamo junto sempre, tá? Forte abraço, René Clay. Então, quando você avalia o tórax do seu paciente,
Isso tudo tem que estar na tua cabeça. O que é uma ferida aspirativa? O que é uma ferida aspirativa? O que é um pneumotórax simples? Então vamos falar somente de nome. Quando a gente fala de pneumotórax, o que eu gosto de passar para os nossos alunos? Quando eu falo pneumotórax, aluno às vezes tem dificuldade de trabalhar com nomes. Então vamos criar um mecanismo, um gatilho mental. Toda vez que eu vou encher o pneu do meu carro, a gente enche o pneu do carro com o quê? Com ar. Então a gente está dizendo que tem ar no tórax, porém é uma parte específica do tórax. Então quando a gente fala de pneumotórax, eu estou falando que tem ar no espaço pleural. E muitas das vezes, muito oxigênio, muito ar no espaço pleural, ele vai ser prejudicial, porque oxigênio, ar no espaço pleural não faz troca gasosa. Para ter troca gasosa, o oxigênio tem que vir por via aérea superior, passar pela traqueia, carina, que é a bifurcação, né? Passar por ali, chegar nos brônquios, chegar na árvore brônquia, ou seja, nos alvéolos fazerem a troca gasosa. Legal? Então esse é o processo que a gente precisa entender. Eu preciso entender que o oxigênio que vai ser carregado pelas hemácias vai conseguir fazer o seu ciclo completo e vai conseguir irrigar quem? Os tecidos, as células sanguíneas, né? As células de modo geral. Então isso é importante, a sua visão tem que estar não somente em abordar a cervical, não somente em realizar o rolamento. Você precisa conhecer fisiopatologia, você precisa ter esse tipo de entendimento para que você possa avançar no atendimento pré-hospitalar. Perfeito? Então, quando eu falo de pneu, eu falo de ar. Pneumotórax, ar no espaço pleural. E cada vez que esse oxigênio começa a entrar no espaço pleural, vamos falar de uma ferida aspirativa agora. Eu tenho um furo aqui. Eu nem vi, acho que eu nem coloquei o selo de tórax aqui, eu não coloquei, hein? Uma pena. Se você conseguir achar por aí, Vanessa, vai me dar uma ajuda danada. Então, o que seria um selo de tórax? A gente trabalha muito com selo de tórax valvulado. É como se fosse um adesivo com uma válvula. E cada vez que eu inspiro, o oxigênio que estava entrando também pela ferida, que estava enchendo o espaço pleural de oxigênio, e isso é um agravante para a vítima, e uma vez que eu coloco esse selo de tórax, que eu coloco esse adesivo, ele impede a entrada de ar aqui nesse sistema. E como ele é valvulado, muitas das vezes, ele elimina o oxigênio. O oxigênio que está preso ali, quando você inspira, ele não entra, porque esse adesivo impede a entrada. E uma vez que você inspira, ele consegue, muitas das vezes, eliminar esse oxigênio que está nesse espaço pleural. Isso é muito importante. Quando eu não trato o pneumotórax simples, ele evolui, ele pode evoluir para o pneumotórax hipertensivo. Isso é grave. O que seria o pneumotórax hipertensivo? Essa quantidade de oxigênio que está crescendo no espaço pleural, ele começa a aumentar a pressão e ele começa a fazer o quê? Desvio de mediastino. Esse pulmão é a área que está lesionado, porque eu tive um ferimento pérfuro cortante aqui, ou seja, um ferimento por faca, ou um ferimento por arma de fogo, enfim. Eu tenho um ferimento, uma ferida aspirativa, que o oxigênio entra pela ferida. Cada vez que o oxigênio começa a entrar pela ferida, ela vai ficando no espaço pleural e ela aumenta a pressão ali. Esse aumento de pressão é muito ruim, que ele faz um desvio de mediastino. Ele faz um desvio de mediastino. Então toda essa estrutura aqui é projetada para o lado oposto da lesão. A lesão estava aqui, ó, do meu lado esquerdo. E o aumento da pressão empurrou tudo para o lado direito. Qual é a parte ruim disso? Eu tenho um pulmão que está sendo comprimido por causa da entrada de oxigênio por onde não deveria. E eu tenho outro pulmão aqui dando o melhor dele para ele funcionar da melhor maneira possível. Que desse momento ele começa a ser o quê? Comprimido por conta dessa lesão. Então, quando a gente fala de desvio de mediastino, há uma lesão no pulmão, do lado da lesão, e do lado oposto. Então, é comum a gente ter o paciente com o quê? Turgência de jugular. Por quê? Dificuldade do retorno venoso, você vê aquela veia túrgida, distendida aqui, bem visível, parece que está saltando. Você tem uma dificuldade de retorno venoso, o batimento cardíaco é prejudicado por conta dessa pressão. Então, o tratamento inicial deveria ser o quê? Você prever, você detectar o pneumotórax simples, impedir que ele evolua para o pneumotórax hipertensivo. Uma vez que chega no pneumotórax hipertensivo, a gente teria que fazer o quê? A toracocentese. Teria que fazer com uma agulha específica, tá? Então, a gente tem uma agulha específica, uma PH em combate, que a literatura ela te dá a margem de fazer na altura do segundo espaço intercostal, na altura do quinto espaço intercostal. A gente não vai entrar nesse assunto,
foge um pouco da nossa alçada, não é para técnico de enfermagem fazer, enfermeiro também não tem capacidade de fazer, isso fica privativo do médico da tua ambulância executar esse tipo de procedimento, legal? Mas vocês já sabem basicamente que na altura do segundo espaço intercostal e do quinto espaço intercostal. Então, o médico faz essa punção, essa toracocentese, na finalidade de tirar esse excesso de oxigênio nesse espaço pleural. Perfeito até aqui, pessoal? Então, espero que todos estejam entendendo. A gente está falando do B, de boa ventilação. Eu gosto de falar também da oxigenação. Você consegue ver se esse paciente está ventilando bem? Tá. A galera tá todo mundo entendendo aí, beleza? Já a gente vai terminar isso aí. Vocês pediram conhecimento, então eu estou aqui para passar conhecimento para vocês. A minha equipe está com medo do horário aqui. Tem alguém com medo do horário aí? Diz que não. Coloca o foguinho aí para quem está animado. Para quem está animado, coloca foguinho aí. Quem está desesperado, ó, já apareceu o fogo. Quem está desesperado, bota um reloginho aí. Quem está desesperado com a hora, coloca um reloginho aí. A maioria está querendo conhecimento, Vanessa. Então a minha equipe está aqui, ó, vibrando também, porque eu quero passar conhecimento para vocês. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte, repara como um trecho, a gente consegue desenvolver vários temas, eu consigo falar de pneumotórax hipertensivo, e isso é apenas uma parte do que é atendimento pré-hospitalar. Eu preciso que vocês entendam uma coisa, eu gosto de falar para todo aluno que faz curso com a gente, atendimento pré-hospitalar é uma coisa de muita responsabilidade, sério mesmo, pessoal. Atendimento pré-hospitalar é algo que requer muita responsabilidade. Eu tenho medo do seguinte, eu tenho medo do atendimento pré-hospitalar virar moda. Eu fiz curso de socorrista só para botar um brevê no peito, enfim. Atendimento pré-hospitalar é mais do que isso. Sabe uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos? Qual é o preço que você dá para a vida do seu pai? Qual é o preço que você dá para a vida da sua mãe? Ou seja, não tem preço, né? Então as pessoas que você vai carregar dentro da sua ambulância, as pessoas que vocês irão atender são bens imensuráveis. Então eu estou carregando, eu estou tratando, eu estou cuidando de bens imensuráveis. Então olha o nível de responsabilidade que a gente tem que ter com essa vítima. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ser detentor de conhecimento para prestar um atendimento de qualidade. Porque a hora que eu tiver com um trauma e eu não souber o que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um WhatsApp para um curso, eu vou pedir ajuda a que tipo de universitários? Então, assim, é muita responsabilidade e eu gosto de encarar o atendimento pré-hospitalar desta maneira. Delegando e informando que o aluno, quando ele entra na minha sala de aula, eu falo, a partir de agora, 50% da responsabilidade é minha e 50% é sua. Por que eu gosto de falar isso para ele? Porque eu devo falar isso para ele? Porque os 50% da minha responsabilidade é passar um conteúdo de qualidade, é direcionar, é mostrar para ele qual o melhor caminho. Os outros 50% é responsabilidade dele, de correr atrás da informação, de estudar, de ler, de se capacitar cada vez mais, de sempre buscar conhecimento. Então eu preciso que vocês entendam e encarem o atendimento pré-hospitalar com responsabilidade, beleza? Então a gente vai falar sobre a ventilação e oxigenação. É importante vocês entenderem que ventilação é diferente de respiração. Quando a literatura fala de respiração, ela fala de um processo celular, então é tudo aquilo que eu falei do processo do oxigênio entrando por via aérea superior até chegar nas células, e o termo mais usual seria ventilar, como que ventila seu paciente, tá ok? Vamos passar para o C, para a gente não se alongar, porque eu já estou falando muito slide que está lá na frente e eu quero mostrar para vocês. A gente vai falar da circulação e da perfusão. A gente pode falar de verificação de pulso, eu falo do pulso bilateral. E por que a gente verifica o pulso em pacientes vítimas de trauma? Eu verifico o pulso radial para saber se ele está presente, para saber se ele está rápido. Então não eu não uso qualitativo, uma dúvida importante. Antes é quantitativo ou qualitativo que eu verifico esse pulso? É para saber a quantidade da frequência ou é para saber a qualidade? Qualitativo. Eu preciso que você entenda qual é a qualidade desse pulso. É um pulso muito rápido, é um pulso filiforme, é um pulso irregular, é um pulso ausente. Se de repente, durante a sua verificação de pulso radial, você detecta que esse pulso está ausente, porém o paciente tem uma certa dificuldade respiratória, está com palidez, sudorese, o paciente perdeu bastante sangue, esse paciente não está em parada cardiorrespiratória.
De repente ele pode estar num processo de choque descompensado. Ou, vamos um pouco mais além, vamos pensar em outro trauma. De repente esse paciente tem uma fratura, isso mesmo, ele tem uma fratura no membro superior, no qual essa fratura pinçou ou lesionou a parte vascular, um vaso importante, significativo. Então por isso que ele não está tendo pulso distal naquela região. Então é importante que você verifique o pulso radial bilateralmente, para que você possa ter acesso às informações. Saber se é um pulso muito rápido, se ele está muito baixo, se ele é irregular, se ele é filiforme. Então, esse parâmetro circulatório é uma boa também. Perfusão, eu gosto de passar perfusão para os nossos alunos. O que seria perfusão? Aperta seu dedinho, aperta, 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 aperta. Ele já está todo branquinho. Agora você solta. Qual é o tempo, né, de retorno da circulação? Qual é o tempo de reperfusão? Quanto tempo demorou para a pontinha do seu dedo ficar novamente vermelhinho? 2 segundos? Legal, tá no tempo legal. Agora, imagine que o seu paciente tem um tempo de preenchimento capilar de 3, 4, não vou nem falar 3, vou falar de 4 a 5, uma lentidão no preenchimento capilar. Então você pode suspeitar de um estado de choque, você de repente tem um paciente que faz uso de uma medicação, um paciente idoso, está fazendo uso de algum tipo de medicação que causa uma lentidão, então o socorrista tem que ter uma boa percepção nesses parâmetros. E quando a gente avalia do C, tem uma boa dica para dar para vocês. É sempre importante vocês lembrarem do HPPP, né, que é buscar outros sangramentos, ou seja, aquele sangramento que você não viu durante a sua avaliação inicial, ou seja, você controlou uma hemorragia no membro inferior e depois, durante o processo de avaliação, você viu um novo foco de sangramento, ou de repente você se deparou com uma hemorragia interna. Anderson, como que eu vou saber se é uma hemorragia interna? De repente uma equimose. Então a gente pode de repente dar um exemplo aí, para vocês pesquisarem, sinal de Cullen, isso aí, bota aí sinal de Cullen, ou sinal de Gray Turner. Cullen é uma equimose periumbilical e Gray Turner é mais nos flancos. Né, tem a ver com pancreatite, ou quando a gente fala de sinal de Cullen, tem a ver com que sangramento peritoneal, então na região peritoneal. Então fiquem ligados e atentos nessas informações. Tudo isso que a gente fala para vocês, eu quero mostrar para vocês o quão é importante o atendimento pré-hospitalar, o quão é importante a gente ter conhecimento, porque o conhecimento que vai dar ritmo ao nosso tratamento, perfeito? A gente vai falar um pouco sobre disfunção neurológica, que é a utilização da escala de Glasgow. Eu vou acelerar aqui, que eu quero passar o slide para vocês, porque se deixar eu vou olhando aqui e vou tendo as ideias de cabeça e vocês não interagem comigo, beleza? Vamos passar aqui rapidinho, meu slide travou. Legal. Ai, caramba. Legal. O que eu procuro no C, a gente está falando novas fontes de sangramento, isso eu já falei. É importante vocês gravarem o HPPP, hemorragias, pode ser outros tipos de hemorragia, hemorragia interna, pulso, perfusão e pele, pele seca, pele fria, pegajosa, pele quente. Então avalie a pele do paciente, coloca o bracinho assim, ó, tá? Então avalie a temperatura.